moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Até aqui a igreja pode sentar. Ó nós, quando lemos esse texto, muito nos alegra e muito também desejamos que o Senhor fale isso para nós, né? Esse versículo 17 é o sonho de todo servo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Estais parado, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Mas o Senhor não fala isso para qualquer um, nós sabemos. Por que o Senhor falou para Josafá? O que Josafá fez de diferente? O Senhor fala isso para ele, porque nós queremos que o Senhor fale isso para nós também. Quando nós lemos o capítulo 20, nós vamos ver que antes do Senhor levantar esse profeta para trazer essa palavra, nesse capítulo há um relato de uma oração. A oração que Josafá fez ao Senhor. E Josafá resgata dessa oração ali a história de Israel. Por quê? Porque a dificuldade que vinha sobre eles era exatamente alguns reis que tinham se juntado para vir contra ali, fazer guerra contra Josafá e contra, no caso ali, o reino de Judá, capital ali em Jerusalém. Eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon, que tinham se juntado ali para vir contra Israel. Mas Josafá lembrou na sua oração uma coisa que tinha acontecido há mais de 700 anos atrás em relação a esse texto, em relação à vida de Josafá. Ele lembrou com relação a quando Israel saiu do Egito, Moisés estava à frente do povo. E quando Israel passou pelas terras dos Amonitas e dos Moabitas, que eram filhos de Ló, o Senhor disse através de Moisés para Israel, diz: olha, a vossa herança não é a herança deles. O que eu dei a eles é deles, a vossa é outra. Por isso, não façam guerra com eles. Passai de largo, e só passai pela terra deles se eles deixarem. E se consumirem alguma coisa, pagai a eles. Essa foi a ordem do Senhor. Israel cumpriu a palavra de Deus e não tocou nos filhos de Amon e não tocou nos filhos de Moabe. Mais de 700 anos depois, agora Israel estava diante de uma guerra iminente. Contra quem? Os filhos de Amon e os filhos de Moabe. E Josafá, ele coloca isso na oração que ele fez. Senhor, tu nos disseste para não tocar neles, agora eles vêm para tocar em nós. Foi por isso que o Senhor manda o profeta dizer: nessa peleja não tereis de pelejar. Essa peleja não é vossa, mas é minha. Por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor. O que tem aqui para nós de ensino é exatamente isso. Nós estamos na mesma obra que o Senhor fez ali com Moisés, que o Senhor fez ali com Josafá. Nós estamos numa obra em que o Senhor revela, em que o Senhor mostra, em que o Senhor fala. E quando nós obedecemos ao Senhor,
nós nos colocamos debaixo da palavra de Deus. Foi isso que Israel fez. Quando Moisés fez o povo de Israel obedecer ao Senhor, o que Moisés proporcionou? Ele e Israel se colocaram debaixo da palavra de Deus. O Senhor nos chamou a participar de algo especial. Cada dia em que o Senhor nos traz, um culto que nós participamos nas igrejas, cada dia que o Senhor nos proporciona de ouvir a sua voz, cada seminário que a gente pode subir, cada dom que o Senhor fala conosco, na colocação das nossas vidas diante do Senhor, nós nos colocamos, quando nós nos colocamos debaixo daquilo que o Senhor fala, o Senhor toma para si a nossa luta. Nessa peleja não terei de pelejar. Por quê? Porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Da tua peleja você não tem de pelejar, porque o Senhor vai pelejar por ti quando você se coloca debaixo da palavra de Deus. Nós vamos começar um ano, e esse ano que terminou foi de muitas lutas, e o Senhor falou que seria. Lembramos no início do ano, foi passado aqui um sinal que o Senhor mostrou que seria de muitas lutas, e o Senhor não brincou conosco. Agora nós olhamos para o próximo ano e nós vemos que a coisa não vai melhorar. Não vai melhorar. Aos nossos olhos achamos até que vai piorar. Aos nossos olhos a gente tem de ver o que o Senhor vai dizer. Mas qual será a nossa salvação? Josafá, ele não tinha condição nenhuma de ir contra aqueles dois exércitos. Era muita gente contra ele. Ele congregou ali uma reunião com Judá ali, ele orou ao Senhor e ele pediu ao Senhor uma direção. Ele chorou diante do Senhor, lembrou que Israel tinha obedecido séculos atrás, mas Deus não é Deus que esquece. Deus não é Deus que esquece. Interessante, teve um tempo atrás nós estávamos ali em Niterói buscando para abrir uma igreja no bairro de Fonseca, só com um detalhe para ver como é que o Senhor não esquece. Bairro de Fonseca, logo que a gente desce da ponte, aquele primeiro bairro que tem ali em Niterói. E apresentou-se uma casa para nós adquirirmos, um local muito bom, uma casa boa, e nós começamos ali a orar, essa, e buscava, aquela não deu certo, porque o cidadão desistiu de vender, achamos outra, também não deu certo, e por fim nós fomos aos pés do Senhor, e o Senhor disse, eu já tenho lugar reservado. Glória a Deus. Aí, dia seguinte, eu conversando com um pastor nosso, que tinha sido pastor daquela igreja que eu estava com o pastor, e ele me fez lembrar uma coisa que eu não sabia. Disse, olha, o Senhor, quando eu era pastor, há anos atrás, mostrou que a primeira igreja no bairro de Fonseca era assim, em tal lugar, assim, assim. E eu estava procurando em outro totalmente diferente. Quando começamos a buscar ali naquele local, rapidamente as portas se abriram. Hoje a igreja está lá. O Senhor não se esquece, nem o Senhor falha. Lembramos também de uma outra igreja nossa, agora ali em São Gonçalo. Nós estávamos já com um ponto de pregação, reunido na casa de uma irmã, e o Senhor mostrou que queria, para o final daquele mês, já a igreja no local fixo. Não mais na casa de ninguém, mas um local fixo. Nós começamos a procurar naquele mês, procuramos, fizemos ali mutirões para achar um local, para alugar ou comprar, não achamos de jeito nenhum. E para piorar, o Senhor disse, eu quero uma ceia no final do mês, glorificando o meu nome, porque eu já dei o local. E agora? E caça daqui, caça dali. Eu lembro que no final do mês, era exatamente um final de semana, e eu subi para o Maranhão, aqui em Pedro do Rio, e deixei os irmãos procurando o local e subi. E a ceia marquei com a igreja, domingo à tarde, um pouco antes, 6 horas da tarde, um pouco antes do culto à noite, uma ceia especial, de glorificação pelo local que o Senhor já tinha dado. Que local? Eu desci, me lembro, domingo pela manhã, o seminário terminou 9 horas, dentro do carro tinha mais os 3 companheiros conosco, 3 pastores. Na conversa,
Um deles virou para mim: Fernando, você sabe que eu esqueci de te falar, já tem 2 semanas. Tem uma irmã lá que colocou lá uma casa à disposição de vocês para vocês reunirem, ela quer alugar. Eu quase parei o carro e dei uma surra nele. Uma surra santa, né? E aí eu me lembro que eu cheguei na igreja, a ceia preparada, reuni o grupo e disse: aí eu fiz suspense, aí eu fiz maldade. Falei nada com eles. Eu disse: e aí, vamos glorificar o quê? Cadê o local? Vocês acharam? Aí um virou, disse: não. O outro virou, disse: não, pastor. Aí um disse: quem sabe isso é profético? Sempre tem essa, né? Quem sabe é profético? É uma ceia, é profético. A gente glorificar o que o Senhor vai dar. Quando eu contei o local que a irmã já tinha disponibilizado, nós já tínhamos alugado, porque eu já fui dali, desci direto na casa da irmã, aluguei o local. Eu me lembro de um diácono forte, meio barrigudinho, né? Ele chorava que nem criança. Porque ele ficou tenso, o problema é parecido com o Alessandro, um pouquinho mais forte. Ele ficou tenso, mas a resposta de Deus, a palavra de Deus, como o Senhor é fiel. Nós não sabemos o que vai acontecer esse ano que começa. Nós sabemos uma coisa: a palavra do Senhor, ela é fiel. Quando nós nos colocamos debaixo da palavra de Deus, aí o Senhor diz: essa peleja não é minha, não é vossa, é minha. Nós transferimos para o Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, nós transferimos para Deus a responsabilidade da luta. É interessante quando o Senhor diz assim: nessa peleja não teria que pelejar. Não é porque o Senhor ia dar uma vitória a Josafá, é porque eles não precisariam lutar. Tanto é que Josafá fez um negócio interessante. Já que nós não vamos lutar, nós vamos fazer o que lá? Pegou o grupo louvor da época e botou na frente do exército. Já que nós não vamos lutar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Versículo 21: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O grupo louvor, vamos dizer assim, né? O grupo louvor deles colocou lá na frente do exército. Já que nós não vamos brigar, nós vamos cantar ao Senhor. E quando eles chegaram lá, os 2 exércitos tinham se desentendido, brigaram entre si, e o Senhor tinha dado a eles uma bênção. Nós temos o mesmo recurso, nós temos o mesmo Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a fidelidade do Senhor, nós temos culto quase todos os dias em que o Senhor fala conosco. Nós temos as doutrinas dessa obra de salvação, né? O clamor pelo sangue de Jesus, a graça, fé e graça, né, que o Senhor tem nos dado de uma forma especial. Igreja, corpo de Cristo, essas doutrinas básicas que o Senhor tem nos concedido, à medida que colocarmos em prática, o Senhor vai nos dar a vitória. E quando a luta estiver assim, por demais, nós vamos poder orar que nem Josafá, porque os nossos méritos nada valem diante de Deus. Mas nós vamos poder dizer: Senhor, eu obedeci a tua palavra, tenha misericórdia, e em nome de Jesus me dê a tua vitória. Você vai poder fazer prova do Senhor, e você vai poder ter experiências na presença do Senhor. Como nós contamos aqui, aquela serva que faltou água lá naquela situação difícil ali no norte de Minas, né? E ela orou: o Senhor não tem água para beber, não tem água para nada, sou tua serva, não me deixe morrer assim. E o Senhor disse: pode glorificar, porque eu vou dar a bênção. E deu, e começou a jorrar água das torneiras, e ela encheu tudo quanto é vasilha. E quando encheu tudo, aí acabou a água. E não tinha mesmo, porque foi o Senhor que supriu. O Senhor é esse Deus, é essa obra que o Senhor tem nos chamado a participar. E isso tudo que o Senhor tem feito é um preparo para nós crermos na principal promessa que Ele tem dado à sua igreja, que Ele vai vir e vai arrebatar. Todos os sinais que o Senhor
cumprir no nosso meio tem esse objetivo. O objetivo de nos firmar cada vez mais, para que quando o Senhor vier, nos encontre de pé na sua presença, glorificando o nome do Senhor. O Senhor deu alguns sinais nessa noite, mostrando que alguns ainda estão muito preocupados. É normal. Preocupação, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O Senhor mostrou um homem, um varão, né, que ele... A visão que o Senhor deu é ele olhando para uma cidade destruída e andando de costas e só olhando para aquela cidade destruída e reclamando de lutas, de dificuldades. E o Senhor mandava ele olhar para frente. Olha para frente. Olha para frente e para cima. Olha para o Senhor. Olhar para frente, olhar para o profético, aquilo que o Senhor tem falado. Olha para as promessas de Deus. Há promessas gerais. Ah, mas o Senhor falou nada comigo. Falou, tem na palavra do Senhor uma série de promessas. Daquele que confia, daquele que abre o seu coração e aceita Jesus como seu Salvador. Há uma série de promessas que atinge todos nós. A promessa da salvação, a promessa do batismo do Espírito Santo, a promessa dos dons espirituais, a promessa do Consolador na hora difícil, e aí há promessas particulares que o Senhor fala conosco segundo as nossas necessidades. Mas o Senhor não desampara o justo, o Senhor não desampara aquele que anda assim na sua presença. O Senhor mostrando, né, que nós devemos caminhar na sua presença. O outro colocando, outra visão, o Senhor mostrava um homem colocando dores, sofrimentos, falando, Senhor, muitas dores, e o Senhor mandava, né, lembrar das bênçãos, e o Senhor dizia, busca primeiro a minha presença, as demais coisas eu vou te conceder. Isso é uma promessa, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor. Vou fazer agora um acerto, né, esse ano que vai começar, você pode fazer qualquer dia do ano, mas tem gente que gosta de fazer assim, né, nessas datas marcantes, né? Vou aumentar a mesada do meu filho, né? Tem essa história, né? Vou andar mais de pé, vou fazer mais exercício, tem umas histórias assim, né? Eu vou dedicar mais para minha família, tem uns troços assim. Coloca diante do Senhor. Eu vou buscar mais a Deus. É isso. E o Senhor está dizendo, o Senhor está lembrando uma promessa: buscar o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas eu vou acrescentar. Tem um sinal aqui muito interessante, uma jovem que ela tem buscado do Senhor uma resposta na sua vida sentimental. Eu até falei para os irmãos, tudo quanto é jovem, eu lembrei do pastor Amadeu, né? Pastor Amadeu que disse, sinal assim, eu vi um jovem preocupado com o namoro e disse, pode parar, isso aí não é revelação. Tudo quanto é jovem está preocupado com o namoro, né? O único que não está preocupado com o namoro é quem já casou, né? Mas o Senhor mostrou essa jovem e ela está preocupada. E ela até já fez uma consagração ao Senhor. E o Senhor manda como resposta dizer para ela, descansa, aguarda que no tempo certo. Aleluia. Eu tenho uma resposta. Eu tenho a bênção para te dar. A gente pensa assim, mas é algo importante. Vida sentimental é fundamental para que nós caminhemos na presença do Senhor. Vida profissional, vida sentimental, são coisas importantes, porque isso vai refletir nessa caminhada. O Senhor também mostrou um homem que ele está precisando de salvação. Ele está aqui nessa noite, mas ele precisa de salvação. E o Senhor hoje trouxe ele para dar essa salvação. Ele está perdido, ele está em uma situação muito difícil. Mas o Senhor se apresenta como o único recurso para ele nessa noite. Aceita o resgate do Senhor. Tem preparado para a tua vida, para que você possa caminhar na presença do Senhor. O Senhor também mostrou uma jovem que tem sido muito assediada pelos amigos do mundo para sair da presença do Senhor. E o Senhor fala com essa jovem, cuidado com essas amizades, muito cuidado. E ela está inclinada a aceitar esses convites. Muito cuidado. Muito cuidado. Não aceite esses convites. Faz o contrário, convida esses para vir à igreja do Senhor. Nós vamos ter amanhã, né?
Esse final de semana, evangelização, domingo após o culto, estaremos evangelizando o bairro aqui e distribuindo até para alguns levarem convites para dar amigos, parentes, conhecidos. Convida para vir à igreja, convida para vir à casa do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Faça o contrário. Você que tem de influenciá-los, e não eles que têm de influenciar você. O Senhor também mostrou um jovem preocupado com uma prova que ele vai fazer. E ele tem estudado muito, a ponto de não ter tempo de buscar o Senhor. E o Senhor manda uma palavra para esse jovem: busca primeiro a presença do Senhor e descansa no Senhor. Estuda sim, mas não vai ser pelo teu esforço que você vai passar. Se confiar, o Senhor vai te abençoar e te dará vitória. Por último, o Senhor mostrou um homem, e esse homem, ele precisa caminhar mais na presença de Deus. O Senhor mostrou que a vida desse homem não está batendo com aquilo que o Senhor tem para ele. Não está batendo. Ele não está vivendo o que o Senhor tem para ele. Mas hoje o Senhor apresenta essa vez. Irmãos, foram alguns sinais que o Senhor mostrou. Sinais mostrando dificuldades, mas mostrando que em Deus há vitória. Em Deus há recurso. O que nós falamos aqui não tem... São visões que o Senhor deu, né? Dons espirituais, mas não tem uma conotação profética. O que tem são promessas. Todos esses sinais nos lembram promessas do Senhor. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que essas promessas estão de pé. E o que Josafá fez foi lembrar: o Senhor, Israel foi fiel, agora nós estamos com essa luta, porque obedecemos a Ti. Agora, sê conosco, Senhor, e nos dá essa vitória. E o Senhor diz: essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, porque eles obedeceram. Essa é uma obra de obediência, palavra de Deus e obediência à palavra do Senhor. Obedeça aos jejuns esse ano que vai começar, obedeça às consagrações, aquilo que o Senhor revelar para a igreja. Coloca isso em prática, faça isso, coloca. E volto a dizer, não será o nosso mérito por fazer isso, o nosso mérito vai ser de estar debaixo da palavra do Senhor. Esse é o nosso mérito, estar subordinado ao Senhor. E aí o Senhor vai dizer: essa peleja é minha, não é vossa. E nós poderemos ver a mão do Senhor lutando a nossa obra. Pode ser difícil como for esse ano que vai começar, mas o nosso Deus já nos garante a vitória maravilhosa.